Olá, pessoal, tudo bem? Continuando o que a gente tem falado sobre os conflitos geopolíticos recentes, que a gente falou sobre o conflito Israel-Palestina, falou de terrorismo, que uma coisa você viu que tem a ver com a outra, tá vendo? Uma coisa ligada com a outra, e principalmente na região do Oriente Médio. Não que o terrorismo esteja em todos os lugares, né? Está em todos os lugares, mas ali o conflito maior. Nosso país mesmo, a gente passa a questão de terrorismo, né? Nós, assim, que nós temos o kit de sobrevivência, né? Então a gente sabe qual rua que a gente pode sair, o que não pode. Isso também é terrorismo, né? Você praticamente fica fechado dentro de casa. Então, o terrorismo está para todo lado, né? E as técnicas do terror cada vez aumentando mais, ok? E eu falei com vocês onde que eu tenho um grande problema, que é a região de Israel com a Palestina, que ali não vai ter fim mesmo. É bíblico aquilo, é religião. A crise dos imigrantes da Europa. Vamos colocar isso aqui, você vê essa foto aqui absurda do pessoal atravessando o mar Mediterrâneo. Ainda sim, mesmo que não tenha muito menos questão nos noticiários, mas continua ainda o pessoal tentando atravessar o mar Mediterrâneo e os países europeus tentando fazer medidas para evitar a entrada de imigrantes na Europa. Inclusive, o Papa Francisco falou para os países europeus serem mais humanos e aceitar esses imigrantes. Só que os países europeus falam que esse maioria desses imigrantes, como eu falei aula passada, são de pessoas da religião islâmica. E se são da religião islâmica, são terroristas. Aí depois vai ter aula minha, por exemplo, para falar com vocês por que a Inglaterra sai da União Europeia. Um dos motivos, porque está entrando imigrante demais lá. Ao entrar imigrante demais lá, para eles a maioria dos imigrantes são terroristas. Então a gente fecha, sai da União Europeia e aí para entrar na Inglaterra a gente tem que ter um passaporte especial, ok? Então olha aqui, hoje por exemplo a União Europeia com 28 países, você tem praticamente um passaporte único, né? Então você sai de Portugal, você vai à França, você tem em Portugal um passaporte único. E então aqui é o sonho das pessoas praticamente virem para cá. Isso tudo, a questão dos imigrantes, que eu falei com vocês em aula passada, da questão religiosa, vou deixar a questão religiosa agora, que vocês já sabem por que o pessoal está querendo evitar, mas tudo tem um início aqui, né? Na verdade, esse continente aqui, o continente europeu, na verdade, depois na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial, todas as pessoas que vinham aqui do norte da Europa, da África, do norte da África, ou aqui dos países do Oriente Médio, eram bem-vindos. Porque, na verdade, eles colonizaram praticamente esses países. Eles chegaram aqui, os europeus chegaram aqui, tomaram praticamente isso na Primeira Guerra Mundial, tomaram as riquezas desses países, como óleo, petróleo, matérias-primas, vieram aqui no Oriente Médio, porque em 1914 até 1940, praticamente, a Europa era um continente com muitas pessoas, morava muita gente, tinha um excedente populacional e eles queriam conquistar esses países e conquistaram, né, para fazer o excedente populacional deles. Continuando o que a gente estava falando, o continente africano e o continente europeu, além do excedente populacional, era um novo mercado consumidor. Então eles conquistaram isso. Toda a questão da imigração está relacionada com isso. Tá? Está relacionado com isso, principalmente ao norte aqui da África. Então o pessoal era muito bem-vindo à Europa, era mão de obra barata, além deles pegarem a matéria-prima deles aqui, como óleo, né, como matérias que precisava para as indústrias, além disso tudo, era um local que eles tinham mão de obra barata. Então, veio muito imigrantes para a Europa, tá? Muita gente saindo do norte da África, principalmente do norte da África, atravessando o mar Mediterrâneo e eram bem-vindos. Naquela época, né, até depois da Segunda Guerra Mundial, vieram a situação. Hoje a Europa sofre o quê? Sofre um desemprego. E o desemprego da Europa está ligado principalmente à tecnologia, né? Então, praticamente, você não tem uma grande infraestrutura como o Brasil, que você podia fazer viadutos, né? Podia mexer com canalização, esgoto. Aqui no Brasil tem muito tipo de obras para ser feito. Lá não, está praticamente tudo pronto, então você não tem muita obra de infraestrutura, então você tem muita tecnologia. Então, o desemprego é causado pela tecnologia mesmo. As máquinas tomaram conta dos homens. As máquinas passaram os homens. Isso é verdadeiro. Então, desempregou muita gente.
O caso, por exemplo, da Espanha, que preparou a população para não estar no ano de 2010 com praticamente todo mundo com curso superior num alto nível. E veio a crise, né, 2008, a crise de imigração, a crise na Europa, e acabou com todos os sonhos deles. Então, o que acontece? Esses imigrantes tentam vir para o continente africano, para o continente europeu, passam para cá. Então, eles vão tentar de qualquer maneira, né? De qualquer maneira. Então, o que eu falei com vocês, olha lá, essas regiões todas ali, ó, Marrocos, Argélia, Líbia, Egito, né, todas as regiões aqui da Índia e tudo mais, foram locais que os europeus desejavam. Propuseram o imperialismo europeu no século XIX. Qual que era o objetivo deles? Explorar colônias da África e Ásia, como que eu falei com vocês. Atraso econômico da África e da Ásia. Tanto que eles fizeram, para você ter uma ideia, essas fronteiras aqui, ó, que vocês estão vendo o mapa da África, são fronteiras artificiais. Eles fizeram do jeito que eles queriam, que os europeus queriam. Tanto que tem brigas, que vocês veem, por exemplo, de etnias diferentes na África. Ele simplesmente colocou pessoas de um grupo junto de outro no país. Então eles fizeram aqui, ó, o Congo, a Nigéria, a Líbia, a Argélia, praticamente fizeram as fronteiras do jeito dos interesses europeus. E por isso que tem essas brigas todas, praticamente de etnias diferentes, porque são muitas. E eles brigam mesmo, por isso que é o continente mais pobre do mundo hoje. É o mais atrasado, é um dos efeitos também. Então o negócio é atravessar isso aqui, tá? Atravessar isso aqui para chegar no continente europeu atualmente. Até após a Segunda Guerra Mundial, desenvolvimento industrial europeu, França e Alemanha como destaque. Até o final da década de 80 do século XX, imigrantes vindos da África do Sul para executar tarefas que os europeus se recusavam a desenvolver. Então o pessoal veio com força demais, né? O pessoal veio para todo lado da África, todo mundo vinha para as regiões, principalmente para os países mais envolvidos, o Reino Unido, a França, a Alemanha, aí o pessoal vinha com toda a vontade para o continente europeu. Era mão de obra barata, o pessoal vinha. Então aquele pessoal, por exemplo, para tirar neve da porta da casa das pessoas, não tinha ninguém mesmo, é esse pessoal mesmo. Quem vai fazer isso? É brasileiro, é sul-americano, é africano, entendeu? É pessoal do Oriente Médio, o pessoal vem. Então, para eles não faziam o serviço. Ah, que vai trabalhar nessa lanchonete, essas coisas todas. É esse pessoal mesmo, tá? Coisas que o europeu hoje ele mesmo faz, certo? Porque senão ele estava desempregado. O cara vai trabalhar, por exemplo, numa cozinha, por exemplo, lá na Espanha, no caso. Na Espanha, as pessoas que vão procurar emprego, elas estão diminuindo a questão do currículo, por exemplo, na Espanha. Então, o cara, às vezes, tem formado em vários cursos superiores, ele fala que só tem o ensino médio, por exemplo. Porque o cara chega para trabalhar no McDonald's da vida lá, o cara fala assim, o seu currículo é muito forte, você não pode ensinar. Então, o cara omite, né, para ver se consegue emprego, botar a situação dessa forma. Mas até a década de 80, 90, início de 2000, era isso, né? Todo mundo em busca do Eldorado, né? Trabalhadores migrantes não tinham uma boa qualificação. E dessa forma recebia baixos salários sem vínculos empregatícios. Então, estava tranquilo, por isso que era bem aceito. Século XX, até mesmo as nações menos envolvidas do leste europeu começaram a emigrar para a Europa Ocidental. Até o pessoal aqui do leste europeu, ó, né, como a gente vai ver aqui na questão do mapa. Aqui, ó, o pessoal da Ucrânia, a Polônia, a Hungria, tá? A Bulgária, a Romênia, essas regiões também aceitavam a Grécia, tá? Aí, como mais perto do mar Mediterrâneo, tinha mais imigrantes aonde? Na Grécia, na Itália, na Espanha, Portugal. E ali a entrada para a França, tá vendo? Está bem pertinho ao mar Mediterrâneo aqui, ok? E daqui da França você chega a Alemanha e o Reino Unido. Então essa é a expectativa deles mesmo. Até o final dos 80 do século XX, imigrantes vindos da África e da Ásia para executar a tarefa que os europeus não recusavam desenvolver. E século XX, até mesmo as nações menos envolvidas do leste europeu começaram a migrar. Esse processo foi provocado, entre outros motivos, pelo aumento das desigualdades entre os países centrais, que são os países que já falou com vocês, os países ricos do sul e os países periféricos do norte. Os países centrais ricos do norte e os países periféricos pobres do sul. O Brasil é um país periférico, né? Até semi-periférico. E os países do norte ricos, o continente europeu, os Estados Unidos,
o Canadá, tá? O Japão, isso tudo é considerado países centrais, ricos. Então a diferença é muito grande, a desigualdade é muito grande, principalmente depois da globalização, e a gente viu isso em aulas passadas. O que vai gerar também muito na Europa, principalmente agora? Racismo, né? Imigração não. Então o preconceito, xenofobismo ficou muito forte na Europa. Xenofobismo é aversão a estrangeiros. Então o pessoal colocou agora, ultimamente, na Europa, com essa crise que eles estão passando mesmo, de desemprego mesmo, e não querendo que os imigrantes cheguem lá. O que está acontecendo atualmente? Esse racismo, esse preconceito, esse xenofobismo. Essas pessoas não prestam, essas pessoas são menos cultas, essas pessoas não são boas, essas pessoas são terroristas. Então hoje é um sentimento muito forte que está muito grande na Europa. Aqui, ó, está correndo intenso fluxo de imigrantes na Europa, principalmente na África e na Ásia. Saturação do mercado de trabalho europeu, como eu falei com vocês. Em muitos países de atração imigratória surgem vários movimentos contrários de imigrantes. Xenofobia. A entrada da religião muçulmana na Europa é vista como uma ameaça, principalmente após o ocorrido em 11 de setembro nos Estados Unidos. E a Turquia não é aceita na União Europeia. Por que a Turquia não é aceita, apesar de estar aqui, né, perto, ter uma economia boa? Por quê? País islâmico. Perto aqui da Oriente Médio, islâmico. Islâmico, chegar aqui, o que é? Preconceito, xenofobia, religião islâmica, terrorismo. Por isso que a Turquia não é aceita até hoje na União Europeia, ok? Então vem esse fluxo muito grande de pessoas tentando entrar. Os locais preferidos deles é Alemanha, França e Reino Unido. Inclusive começa muitos imigrantes da Bulgária, Romênia, Grécia, para lá também. Esses locais, países como Portugal, Espanha, Grécia, que viviam do turismo, e a Itália, que vivia do turismo, hoje já não consegue mais ter uma situação boa como antes. Quando teve a crise de 2008, foi geral no mundo todo, o que aconteceu? Muita gente parou de viajar, e esses locais viviam de quê? De turismo. Portugal, Espanha, Itália e Grécia simplesmente parou, eles até continuaram a investir no turismo, não deu certo, tá? Os países entram em crise, principalmente os quatro. E os quatro passam a ter gente também querendo ir para países melhores, como a França, a Alemanha e o Reino Unido, ok? Então, pensando dessa forma. E aí a imigração via Mediterrâneo cada vez mais intensa. E cada vez as pessoas tentam expulsar os imigrantes de lá. Hoje, praticamente, a gente tem as pessoas tentando entrar pelo mar Mediterrâneo aqui para o continente europeu. Países como a Itália, por exemplo, que faz parte do grupo do G7, os países mais ricos do mundo, é o país que mais deve aqui na União Europeia, né? Praticamente quase 3 trilhões de dívida. Você tem uma Grécia quebrada, você tem uma Espanha que está tentando melhorar, você tem Portugal tentando melhorar, e aí todos estão tentando entrar aqui. Até próprios países, então a entrada seria todos os países, praticamente, esses países aqui, ó, da África do Norte, que eles tentam entrar, eles não querem ficar na Bulgária, eles não querem ficar na Romênia, eles não querem ficar na Hungria, nem na Polônia, eles querem aqui, Alemanha, França e Reino Unido. Por isso que os três que estão com mais problemas sobre isso aí. Mesmo as pessoas do leste europeu estão tentando vir para essa região do oeste europeu, ok? Então essa imigração, tudo tem a ver também com o que nós falamos anteriormente, a questão do terrorismo também, e hoje a questão do desemprego. Qual que é o motivo do pessoal estar tentando? Desemprego, fome, miséria, governos ditatoriais. Por isso que o pessoal da África, por exemplo, e da Ásia, do Oriente Médio, tem tentado ir para a Europa, na Síria, por exemplo, fugindo do ditador do Assad. Certo? Então, o desemprego, a ditadura, a fome faz com que o pessoal tente entrar na Europa. E do outro lado, a Europa tem o quê? Desemprego também, não quer aceitar, medo do terrorismo. Essa virou a grande crise da imigração hoje no mundo todo. Ok? Avalie a aula e até a próxima.